Aí, ó, diazinho 2. Dia 2 de mexer no carro. Vamos ver, eu nem lembro mais o que eu tava fazendo nesse dia. Padrão, abri o carro, ó, eu já tinha soltado o painel ali, boa parte. Todo o chicote aí, porra, uma ninharada de fio. Eu já tinha desmontado ali as laterais do carro, ali do teto, pra também... Queria ver, né, se não tinha nenhum fio passando por ali, nada, enfim. Já que eu tava mexendo no carro, o negócio era desmontar tudo pra ver direito, né. Aí eu ainda crente que a ideia da maleta ia dar certo, como eu falei, eu desbarrei, misturei tudo. Eu acho que aí eu tô terminando de tirar o airbag. É isso? Acho que é. Esse suportezinho aí, prata, ele fixa o porta-luva ali, se eu não me engano. Eu fiquei com uma dor tão grande nas costas depois de mexer nesse carro. Estão ligado quando vai pra academia e aí tu tá, tipo, um mês sem ir pra academia e tu volta. E aí no outro dia tá completamente acabado, né? Eu tava tipo assim, porque eu tinha que ficar nessas posições esquisitas aí. Aí eu bati a cabeça no painel, eu bati a cabeça no bagulho do freio de mão, alavanca de marcha. Então assim, era uma desgraça. Aí, ó, eu esqueci pra qual lado eu soltava e apertava, porque eu já tava numa posição tão esquisita que eu já tinha perdido a noção de direita e esquerda e sentido horário e anti-horário. Então eu tinha que, às vezes, me relembrar, né, de como é que era. No outro dia, eu tava com uma torcicolo absurda, assim, eu não conseguia virar meu pescoço completamente pra esquerda. Então foi complicado essa parte. A pior parte, definitivamente, de mexer nisso aí foi a dor nas costas que dava depois. Aí, gravando a caixa de fusível ali, pra eu lembrar depois como é que tava as coisas, eu ia desplugando tudo que dava. Não tudo, na real, né? A ideia era desplugar o menor número de coisas possível pra não ter BO pra montar depois. Só que algumas coisas ia ter que sair, não tem jeito, pra fazer bem feito. Todos os chicotes amarelos que vocês verem, tipo, o fio ali ou o conector amarelo, todos eles são dos airbags. Então esse carro tem dois, o que ficava no volante, que já saiu, como eu falei, e o do passageiro. E assim, por que tirar o airbag, né? É uma ideia bem idiota, no geral. Só que também assim, um airbag de 30 anos, eu tenho até medo desse negócio de disparar sozinho por algum erro aí. Outra também é que são pesados, é bem pesado. Aí, porra, esse foi um outro BO. Eu tinha que tirar a coluna, não tirar, né, abaixar a coluna de direção, e tinha um conector do chicote que eu não consegui tirar de jeito nenhum. Eu não sei do que é, mas sei lá também, não, agora não preciso mais saber do que é, mas eu não consegui tirar ele de jeito nenhum. Tentei com chave, com tudo. Pô, não saía. Eu tava com medo de quebrar o conector também, então eu falei, pô, vou desistir. Então aí eu descobri que eu ia ter que tirar vários chicotes pra, né, baixar a coluna de direção. Então eu abaixei, vi que ficou forçando os fios, deu beleza. Vou montar de novo, subir, parafusar ela. É bem tranquilo tirar a coluna de direção, 4 parafusos. E aí, ó, comecei a tirar os chicotes, daí era tipo de chave de seta, do miolo ali da chave, bababá. Esse chicote que eu não consegui tirar, ele fica lá atrás, ele não conecta na coluna de direção. Só que o fio, né, ele passa por baixo da coluna, então se eu abaixo a coluna e não tiro aquele chicote, fica forçando o fio, né? Então eu tive que dar um jeito nisso, mas esses aí da chave de seta e coisa arada eu consegui tirar, desmontar tranquilo. E aí depois eu só abaixava a coluna de direção com cuidado quando eu precisava, pra não quebrar aquele único fio, né, que eu não conseguia tirar. Aí o airbag do carona, ó, a travinha vermelha ali, é tipo uma trava de segurança, pelo que eu entendi, pro airbag não disparar, só que já não tinha como disparar, tava fora da bateria, mas, né, todo cuidado é pouco. E ele é bem pesado, é tipo, eu acho que pesa quase 10 quilos, se não mais. Aí eu comecei a ver que eu ia ter que desmontar o forro de teto também, porque tinha uns cabos que iam pra lá e eu não sabia exatamente do que eles eram. Eu sabia que ia ter o chicote da luz ali, de salão do carro e do teto solar, mas eu vi que tinha alguns fios esquisitos que iam pra lá, então eu queria tirar pra ver. Bem tranquilo tirar o teto do carro, só um monte de presilhazinha, parafusinho, bababá, e tomara que eu consiga montar depois de novo, saber onde é que é cada coisa, mas no geral é tranquilo. Pô, segundo vídeo, né, eu tinha que ter avisado isso antes, mas de forma alguma é um tutorial, porque eu não faço a menor ideia do que eu tô fazendo. Inclusive, durante os vídeos dá pra ver eu assistindo os tutoriais, então assim, eu não faço ideia, assim, tinha coisa que eu pulava o tutorial e aí depois tinha que voltar porque eu, né, não sabia fazer, mas assim, bem longe de ser um tutorial isso aqui, porque eu desmontei da pior forma possível, eu acho, e eu ainda nem consegui montar de novo, então talvez seja um completo fracasso. Talvez esse vídeo todo seja um documentário monumental do fracasso que eu tive pra montar e desmontar esse carro. Aí, forro de teto já tava saindo, o forro dele tava bem íntegro até, não tinha nada muito errado assim. Tu vê que tem algumas partes ali de baixo que ele tá meio enrugadinho, então não sei o que pode ser, se deve ter entrado umidade, alguma coisa assim, mas o forro de teto no geral tava bom, então não vou precisar me preocupar com isso. Eu espero que depois de eu ter mexido nele 500 vezes e, enfim, ele não tenha piorado o estado dele, nem entortado, mas vamos ver, eu acho que tá suave. Aí uma funçãozinha de tirar o painel,
Eu tive que fazer aquele esquema de baixar a coluna de direção e ficar apoiando ela no meu joelho pra não quebrar aquele fio que eu falei. E aí tinha esse outro fio que eu vi aí, ó. Estão vendo que ele também tava impedindo de eu tirar o painel. Aí eu não sabia exatamente do que ele era. Não parecia ser original, então eu fiquei investigando ali. E esse fio, ele passava no meio do painel e ele foi colocado de um jeito que só conseguia tirar o painel se eu tirasse esse chicote. E ele ia pras portas, então eu tava investigando de onde era. Aí também tinha um monte de relézinho, que não é original do carro. Alguns passavam por baixo aí da caixa de filtro de ar, eu tive que desmontar tudo pra ver. Foi uma função. Ele tinha 2 faroletes na frente, tinha um LEDzinho ali, tipo um neon. E ele tinha uma buzina de escola, que parecia esses alarmes de escola, então eu acho que esse chicote era dessas paradas. Então eu tive que desmontar bastante coisa da frente do carro pra conseguir ter acesso aos fios e também entender, né? Eu não queria puxar um fio e esse fio tá, porventura, conectado no chicote do carro e eu arrebentar tudo. Então eu tive que desmontar a farol, os 2 paralamas eu tirei também, o para-choque, pra entender onde que ia esses fios aí e tirar eles sem quebrar nada original do carro. Então aí, ó, um monte de fio. Porra, eu tirei muito fio do carro, na moral. Eu devo ter tirado fácil uns 5 kg de fio desse carro. Assim, ó, fácil. Aí também tirando o banco, porque eu, na real, tirava o banco mais pelo espaço, assim, que eu ia ter pra trabalhar, porque eu odeio ficar em coisa apertada. Então eu prefiro ter o trabalho de tirar 4 parafusos e um chicote ali do banco, que eu acho que é o sensor do cinto. Eu prefiro esse trabalho de tirar do que ficar me apertando e ficando todo torto ali. Aí eu tirando a manta que já tava saindo na mão. Era uma coisa que eu não ia fazer nesse carro, tá? Tirar essa manta acústica aí, porque, pô, eu ia ter que comprar gelo seco, bababá, ia ser uma função. Só que já tava saindo tudo, eu falei, vou tirar, vai ser uma redução de peso bem legal no carro. Também vou, né, impedir de enferrujar. Um monte de gente me recomendou a botar manta acústica, né, aquelas mantas asfálticas, assim. Só que eu não quero, não gosto, porque que já vi um monte de relato de entrar umidade por baixo dessas mantas, mesmo quando coloca nova, enferrujar a lata. Então, às vezes entra umidade, esse negócio piora. Aí, assim, eu não queria. E outra que eu também, esse carro tem 125 cavalos, não é um carro forte, e eu não pretendo fazer nada no motor dele pra aumentar muito essa potência. Então, assim, eu tirar esses 12, 13 kg de manta acústica do carro, manta térmica, juntando, né, com toda a redução de peso que eu tô fazendo no carro, vai dar um peso bem legal, assim, que eu vou tirar. Então, é o jeito mais fácil de fazer esse carro andar mais, sem gastar um monte de dinheiro e sem diminuir a confiabilidade dele, é tirar peso. E assim, como eu ainda tenho disposição para andar num carro desconfortável, talvez quando fico mais velho eu não tenha, eu vou aproveitar esse momento agora que eu tenho essa disposição e vou andar na ratoeira assim mesmo. Mas aí, esse dia foi isso. Eu tirei um monte já de coisa do carro e até mais.